quando o nosso Senhor fala: não temas, não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Veja só esse versículo, antes de continuarmos, preste muita atenção. Deus se refere aqui ao seu povo que foi levado para o cativeiro, na época o cativeiro da Babilônia, por causa dos seus pecados. Deus permitiu que viesse o assolador, permitiu que o povo passasse por aquela situação, fosse levado escravo para uma nação distante, onde esse povo pudesse valorizar o que Deus havia feito por ele. Infelizmente, as pessoas, na sua maioria, não conseguem valorizar os bens, as bênçãos, os benefícios que recebem de Deus. Você já sofreu em algum momento uma ingratidão na sua vida, por parte de uma pessoa que você acolheu, você ajudou, você cuidou, mas ela não valorizou o que você fez. E em relação a Deus, você pode multiplicar isso muitas vezes mais. Se nós sofremos com ingratidões, imagina o nosso Deus. Ninguém sofre tanto desprezo como Ele. Deus permitiu então que o seu povo fosse para o cativeiro para aprender uma lição. Infelizmente, às vezes é preciso que a pessoa passe por um momento de dor, porque quando está tudo bem, ninguém consegue aprender verdadeiras lições. As maiores lições da vida, nós aprendemos quando apanhamos. Apanhamos, eu digo, das situações, das circunstâncias. Mas é assim mesmo. Um bom marinheiro vai provar se realmente é capaz quando enfrentar o mar em fúria. Enquanto as águas estiverem calmas, ele não terá nenhum desafio. A vida é assim. Não é porque Deus permitiu o seu povo ser levado para o cativeiro que ele havia se esquecido do seu povo. Ele fala aqui no versículo seguinte, para o seu povo: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que fora desprezada, diz o teu Deus. Por um breve momento te deixei, repare bem, por um breve momento, mas com grandes misericórdias te recolherei. Deixa-me explicar isso aqui para vocês. Esse período aqui foi um período muito difícil, tanto para o povo de Israel como o povo de Judá. Você sabe que houve a divisão das tribos, 10 tribos se instalaram ao norte e formaram o reino de Israel, 2 tribos se juntaram ao sul, as tribos de Judá e Benjamim, e formaram o reino de Judá. Por isso que você vai ver na Bíblia, no Velho Testamento, algumas vezes se refere a Judá, outras vezes se refere a Israel. Mas todos descendentes de Abraão, lógico. Mas formaram 2 nações na Terra Santa, digamos assim. Israel foi levado para o cativeiro pela Síria. Foi terrível naquela época. Foram levados para trabalhar nos campos. Muitos foram massacrados, mortos, perderam suas terras. E aquela parte do norte, Israel, foi tomada pela idolatria dos assírios.
E os próprios judeus também absorveram a cultura dos assírios, a idolatria, e toda a terra de Israel ficou contaminada. Judá, onde está Jerusalém, o templo de Deus, também pecou contra Deus muito. Embora Deus mandasse profetas, eles matavam os profetas. Por isso que Jesus, ao olhar para Jerusalém, do Monte das Oliveiras, ele olhou para a cidade de Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes, olha como Deus tenta nos ajudar e rejeitamos. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos, mas vós não quisestes. Quer dizer, quantas vezes Deus quis defender o seu povo, quantas vezes Ele quis amparar, quantas vezes Ele quis livrar, mas o seu povo não deu ouvidos. Quantas vezes o senhor que é pai tentou ajudar o seu filho? Quantas vezes a senhora que é mãe tentou ajudar um filho, tentou dar conselhos? Meu filho, não faça isso. Meu filho, cuidado. Meu filho, não é assim. Minha filha, não casa com esse rapaz. Esse rapaz não presta, não se envolva com ele. Não, mãe, quem sabe da minha vida sou eu. O coração da mãe fica despedaçado, mas o que ela vai fazer? O coração do pai fica triste, mas o que ele vai fazer? O filho escolheu o caminho mau. Assim é Deus. O que ele pode fazer? Ele dá os seus conselhos. Ele instrui, ele diz: não se afastem de mim, não façam isso, não andem por esse caminho, não vão por aí. Mas as pessoas temam em seguir seus próprios conselhos, seus próprios pensamentos. As pessoas temam em fazer o que bem lhes apetece. Aí vem o sofrimento. Quando Deus fala: por um breve momento te deixei. Há momentos na nossa vida que nós temos que deixar que as pessoas tomem suas decisões sem a nossa interferência. Por mais que seja doloroso, mas tem horas que a senhora que é mãe tem que deixar de falar e deixar que o seu filho siga o pensamento dele. É preciso deixar que a pessoa que é teimosa siga os pensamentos dela. Se a pessoa quer partir, não tem como você amarrá-la para que ela não faça. Às vezes é preciso que você deixe a pessoa livre para que ela decida o que ela quer. Deus é assim. Ele, por um breve momento, desamparou. Só que a diferença é o seguinte: um segundo que Deus desampara é uma eternidade. Esse breve momento custou muito sofrimento para o povo de Judá. Foi um breve momento que durou, por exemplo, para Judá, um cativeiro de 70 anos. E não só isso, o templo foi destruído, porque o próprio povo colocou Deus contra o templo. Quando ele olhava para o templo, ele já não via mais como a sua casa, porque praticava abominações. As pessoas traíam, mentiam, adoravam ídolos, e Deus se desgostou até mesmo do templo. E ele próprio dizia isso em Ezequiel: me colocaram contra o meu templo. Os reis que invadiram a Terra Santa, seja o rei da Síria ou da Babilônia, não o fizeram porque eram fortes, apesar que sim, o Império Assírio foi poderoso, o Império Babilônico foi poderosíssimo, mas não foi por isso que invadiram a Terra Santa, porque não há nenhum império que tenha tamanho poder que seja maior do que o nosso Deus. Mas o nosso Deus, desgostoso com seu povo, entregou ao seu inimigo para que aprendesse uma lição. Não era para destruir o seu povo, mas Deus, por ser tão misericordioso,
permitiu a dor para que o seu povo se voltasse para Ele. Às vezes, permitir que uma pessoa passe por uma dor para o bem dela é também uma manifestação de misericórdia.